É uma série em 1 Tessalonicenses. Eu vou estar pregando a primeira carta aos Tessalonicenses inteira. Depois vai ficar gravado no Instagram também, se alguém quiser ver as outras pregações no resto do mês, vai estar lá. Mas a gente vai estar meditando nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos meditar do versículo 1 ao 10 e a gente vai perceber algumas coisas muito interessantes que Paulo, Silas e Timóteo, eles três escrevem essa carta aos Tessalonicenses. E eu achei uma curiosidade muito interessante que Tessalônica é uma cidade grega, e tem esse nome por causa de um general grego, que pôs o nome da cidade em homenagem à esposa dele, que chamava Tessalônica. Bonito o nome, quem tiver uma filhinha, então, tá? Sugestão aí, Tessalônica. E ficou esse nome a essa cidade grega. E o nosso tema de hoje, irmão, será Jesus, um estilo de vida. Às vezes parece muito óbvio, irmãos, esse tema, mas quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, quando a gente lê realmente a palavra de Deus e tenta entender o que ela está nos dizendo, a gente vê que não é tão simples assim. Que não é tão somente eu li, agora eu vou fazer. Nem sempre é assim. Jesus como estilo de vida, a gente vai estar meditando, e nós vamos ver nessa carta que Paulo está elogiando os Tessalonicenses, porque os Tessalonicenses ouviram da palavra de Deus e praticavam aquilo que eles aprenderam. Então, quando a gente lê essa carta, irmãos, a gente vai perceber que Paulo tem um tema muito específico que é sobre salvação, esperança e fé. E é o que a gente vai estar vendo nessa manhã. Um dos principais temas dessa carta, esperança. Quantas vezes, irmãos, na vida nós perdemos as esperanças? Quantas vezes na vida a gente olha e não vê nada? Passamos por isso várias vezes. Eu tenho feito um jardim onde estou morando agora na Vila Terezinha, irmãos, e é interessante. Eu tenho comparado muito a esperança com uma plantação. A minha mãe me deu uma florzinha, ela deu 4 pontinhas de uma florzinha que eu acho que o nome é 11 horas, se eu não me engano. Muito bonitinha aquela flor. Ela me deu 4 e eu plantei aquelas. Aí eu olhava e falei, não vai sair nada daqui, Esse negocinho assim, você põe na terra, joga uma aguinha aí. E é interessante, irmãos, que você vai cuidando e vai passando o tempo, enquanto Deus multiplica, que agora tomou conta de todo o terreno, aquela planta tomou conta de tudo, e como cresceu, e eu estava comparando a esperança com um plantio, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Muitas vezes a gente planta alguma muda, alguma coisa murcha, acabou, morre e já era, E muitas vezes dá fruto, e muito fruto, e a esperança tem muito a ver com isso. Mas eu gostaria de estar lendo, irmãos, 1 Tessalonicenses de 1 a 10. Vamos estar lendo? Quem tiver suas Bíblias, abram as Bíblias. Quem tiver celulares, acessem os celulares. Ou está no telão, Valeu. Vamos estar acompanhando? Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos a presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês.
E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e de Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês o receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino, que está para vir. Amém. Então vemos aqui, irmãos, uma carta de alegria. Eu confesso que normalmente quando eu pego a Bíblia nós vemos muito mais... obrigado. Nós vemos muito mais palavras de repreensão, principalmente Paulo quando escreve às igrejas. A gente vai perceber sempre Paulo repreendendo alguma coisa que a igreja está fazendo de errado. Mas aos Tessalonicenses é o contrário, ele está elogiando a igreja. Ele está falando, essa igreja está fazendo aquilo que estamos ensinando. E eu fico me perguntando, amados irmãos, quantas pregações nós já vimos na vida? E qual é a reação de cada um de nós na presença ou no momento que recebemos uma mensagem bíblica, uma mensagem do Senhor? Qual é a nossa pregação? Qual é a nossa reação? Será que realmente ouvimos a palavra e colocamos em prática essa palavra? Porque no nosso primeiro ponto aqui a gente vai ver o contentamento de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo, algumas traduções não é Silas, é Silvano, mas é a mesma pessoa, que ele está contente com essa igreja. Ele está muito contente. Eles se alegram em ver a igreja de Tessalônica colocando em prática a fé que eles têm em Jesus Cristo. Nós vemos os versículos, principalmente 2 e 3, que diz o seguinte: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, com o amor de vocês, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto, irmão, nós temos um tripé que Paulo usa em quase toda a carta dele, que é fé, esperança e amor. Ele sempre usa esse tripé, sempre, nas cartas dele, porque a vida cristã está baseada nesse tripé, na fé, na esperança e no amor. Quando temos esses três, nós colocamos em prática aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Mas no século XXI, como é a nossa reação quando nós aprendemos algo da palavra? Nossa. Irmãos, até esse momento eu não estava tossindo, comecei agora. Então, irmãos, qual é a nossa reação? Porque toda pregação ela tem uma aplicação. Nós, como igreja, realmente aplicamos aquilo que aprendemos da Bíblia e não é o que o pastor falou. O pastor falou. Se eu falar de mim mesmo, irmãos, um conselho, não siga. Porque de mim mesmo não sai nada de bom. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso dever como cristãos, convertidos em Jesus Cristo, é praticar. Estamos falando ali fora sobre música, instrumentos e tal. E é interessante instrumentos que, se a gente não praticar, a gente não aprende, não é? A vida cristã, gente, é igualzinho aprender instrumento, né? Quando nós ensinamos alguém, se essa pessoa durante a semana não praticar aquele instrumento, ela não vai aprender. Irmãos, a vida cristã é a mesma coisa. Se nós não aprendemos da Bíblia e não colocamos em prática, nós não vamos aprender nunca. E não vamos ter esse contentamento em Deus. Não vamos, não adianta. Porque a prática da fé em Jesus Cristo é o seguinte:
coisas dificílimas de se viver, irmãos. Se alguém bater no seu lado direito do rosto, dá para ver esquerdo. É cristianismo. Irmãos, orai pelos vossos inimigos. Se alguém te obrigar a dar uma milha, dá duas. Ensinamentos cristãos. Irmãos, e percebamos que isso é prática pura, é só prática. Não tem nada só intelectual que a gente gostando. Eu, principalmente, gosto muito de teologia. Né? Eu gosto de estudar o calvinismo, o arminianismo, né? Algumas palavras bem difíceis do calvinismo, como supralapsariano, infralapsariano. Né? Aí as pessoas me perguntam: o que isso é? É supra ou é infra? Daí, meu Deus, o que é isso? Né? O supralapsariano, irmãos, é aquele que acredita que Deus decretou todas as coisas, inclusive o pecado. O infralapsariano, ele crê que Deus conhecia que o homem ia pecar e ele permitiu. Né? Daí, olha só, esses nomes complicados aí, qual que você é? Né? Então, irmãos, são coisas assim que são pensamentos, né? Aquela coisa e tal, como é que se procede isso? Daí vem o arminiano, porque existem 5 pontos do calvinismo e 5 pontos do arminianismo, que é o contrário do calvinismo. Daí qual que você crê e qual que você não crê. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela é muito mais prática em relação à nossa vida. Quando ele fala principalmente perdoe. Ontem assisti um filme que chama A Forja. Quem não assistiu, assista. É muito bom. Tem uma parte que me arrepia, que é aquela parte que o rapaz que atropelou o filho do Josué, ele se declarou: eu atropelei. E o pai dele perdoou e discipulou ele na cadeia ainda. Perdão. Como foi difícil essa parte? Falei, meu Deus, mas essa parte. Mas, irmãos, a vida cristã, ela é de pura prática, como vemos aqui. E os Tessalonicenses alegraram Paulo, Silas e Timóteo, que escreveram para eles, alegrando: poxa, é isso? Vocês estão imitando a gente porque nós imitamos a Cristo. Aí, irmãos, eu olho para a sua vida e eu olho para a minha, e é ruim às vezes pregar essas coisas, porque eu sou o primeiro a apanhar. Eu tenho vivido isso. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos o seguinte: falou mal de mim, já era. Quero nem olhar na cara. Falou mal de mim. Né? E aqui, irmãos, nós percebemos que no primeiro século, né, a perseguição à igreja era gigantesca. E um dos motivos porque existia essa perseguição era o seguinte: que os cristãos chamavam Jesus de Quírios. Quírios significa Senhor. Mas para o romano, o único Quírios que poderia existir era o próprio Nero, ou o próprio César, quem tivesse no poder era Quírios. E existia um culto a esse imperador, onde eles chamavam esse imperador de Quírios, só que os cristãos chamavam somente Jesus de Senhor. É por isso que eles eram perseguidos, porque eles não aceitavam outro Senhor além de Jesus. Então temos aqui uma briga prática também, onde se você falasse que Cristo era o Quírios, era o Senhor, você estava assinando a sua sentença de morte. Hoje somos muito mais livres, e quando olhamos para a Bíblia e não conhecemos esse contexto, falamos: poxa vida, mas por que tanta perseguição? Era principalmente por causa disso. Mas como tem sido, irmãos, na prática, a nossa vida de fé. Eu tenho fé que eu vou comprar um carro, eu tenho fé que eu vou casar, eu tenho fé que isso. Mas, irmãos, a fé principalmente, eu tenho fé que Deus vai mudar o meu coração, porque é o que mais precisa ser mudado, é o que mais precisa ser transformado. Eu tenho fé que eu vou me dedicar ao Senhor de verdade, porque essa é a aplicação, irmãos. O amor a Deus, a dedicação, em sermos bons cidadãos, né? Bons pagadores. Ser uma pessoa, irmãos, que os outros te olhem e falem: isso é gente boa. Por que, irmãos? Porque vivemos a palavra de Deus na prática. João Calvino, ele tem uma frase que eu gostei muito, que diz o seguinte: a vida cristã é uma contínua mortificação da carne, uma renovação do espírito, até que sejamos finalmente transformados na imagem de Cristo. Ele escreveu isso no século XVI, próximo ao XVII.
há muito tempo atrás. E essa frase vale até hoje, irmãos. O que é, irmãos? Uma santificação. Eu gosto muito do Catecismo Maior de Fé de Westminster. Normalmente, nas pregações, eu coloco citações do Catecismo Maior que são perguntas e respostas sobre a Bíblia que nos ensina a palavra de Deus. E uma das perguntas, a pergunta 75, é: o que é santificação? Se alguém chegar para você e perguntar o que é santificação, será que você sabe responder? Porque a santificação, irmãos, nada mais é que morrer cada vez mais para o pecado e ressuscitar cada vez mais para Cristo. E o que é morrer para o pecado? É tentar e buscar fazer de tudo de não pecar. Se alguém te dá uma fechada no trânsito, não é para xingar. Se alguém te maltratar, é para tratar bem. E como é difícil. Mas essa é a vida cristã na prática. Na prática, essa é a vida cristã. E é por isso que Paulo se alegra com os Tessalonicenses, porque eles estavam vivendo essa palavra. Aí a aplicação para cada um de nós hoje é: eu vivo essa palavra de verdade. O meu dia a dia, amanhã, segunda-feira pela manhã, né? Às vezes a gente acorda de ovo virado, mal-humorado, né? Será que nos lembramos dessa passagem hoje? Deus nos chama para ser cada vez mais parecidos com Cristo nas nossas atitudes. Esse é o nosso primeiro ponto, irmãos, e é muito importante a gente pensar nisso. E não nos esquecermos da fé, da esperança e do amor. Esses três, mas o maior desse ainda é o amor. Porque o amor para o judeu, né, a linguagem hebreia, irmãos, quando aprendemos hebraico, e é um castigo muito grande aprender hebraico, irmãos, porque é um monte de desenho, você tem que ir decifrar, é horrível. Né? Mas o hebreu ele era muito concreto. Né? O amor para ele não é igual a gente, que a gente tem uma influência muito mais grega do que hebreia. E para os gregos, o amor ele é um conceito. Né? Tanto é que as pessoas falam com uma facilidade: eu te amo, né? Ah, eu te amo. E na nossa linguagem fica mais pobre ainda. Por quê, irmãos? Porque para nós qualquer coisa é amor. Né? Eu gosto de dar um exemplo que a Dalila adora falar que me ama, mas ela também ama abacate. A palavra é a mesma. Abacate, eu amo abacate e eu te amo. É a mesma coisa, é a mesma palavra. Mas para os gregos, o conceito é bem mais complicado. Né? E tinha o eros, tinha o filho, filia, e tinha o ágape. Né? Só que para o hebreu, para você provar que ama, é atitude. Você mostra que ama, com atitudes. Né? Então, maridos é atitude. Porque marido normalmente é mais romântico, né? Bom, a gente é romântico, né? A gente leva flores. Né, Dalila? Ontem, Dia Internacional da Mulher, aquela coisa linda, né? Mas, irmãos, para o hebreu era tudo prático, né? Quando Jesus fala, por exemplo, dá um exemplo do bom samaritano, na mesma frase para o judeu, bom samaritano não existia. Não tinha como o samaritano ser bom. Mas o samaritano demonstra amor pelo judeu que está caído com atitudes. Ele cuida, ele gasta dinheiro, né? Ele leva até a hospedaria e paga depois ainda. Para o hebreu, isso é o amor, é a atitude. Não é falar eu te amo. A gente romantiza tudo muito na mente, né? Ah, eu te amo, eu te amo. Mas para o hebreu não, é prática. E Jesus ele sempre mostra isso. Então, irmãos, a nossa vida cristã deve ser prática nesse sentido. Onde as pessoas veem que você é cristão mesmo. Não é só falar. Porque só falar é fácil. Eu sou cristão, mas e aí? A minha atitude mostra que eu sou imitador de Cristo. E, irmãos, no contrato da Bíblia está lá: amar o inimigo, orar por ele, dar de comer a quem te persegue, dar de beber a quem te fala mal e por aí vai. Esse é o cristianismo de verdade. Porque muitas vezes podemos ver pregações que é só você ir na igreja e dar o dízimo, e dar a oferta, e participar da campanha, e a campanha disso, daquilo. Mas a palavra de Deus é muito mais difícil do que isso. É essa prática, é esse amor de verdade, segundo a visão hebraica, que é de atitude. Mas vemos, irmãos, o segundo ponto também. Então vemos que o primeiro ponto, que é o contentamento de Paulo, Silas e Timóteo. No segundo ponto, a gente vai ver que eles vão
começando a falar do poder do Espírito Santo de Deus, que está no versículo de 5 a 7, que vai dizer o seguinte: pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Deste modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Então vemos aqui, irmãos, o poder do Espírito Santo. De onde vem toda essa mudança, essa transformação, essa capacidade, principalmente, irmãos, de perdoar. Perdoar é uma das capacidades mais difíceis que o Espírito Santo dá, porque perdoar só pode vir de Deus. Porque por mim mesmo eu nunca perdoo. Na minha carne, fez mal para mim, eu quero fazer o triplo para a pessoa, não é assim? Me bateu, eu quero me bater até matar. Mas não, irmãos. O Espírito Santo de Deus mostra o seu poder, e muitas vezes pensamos que o poder do Espírito Santo é falar em línguas, é curar, é isso, é aquilo, é o movimento, mas não. O poder do Espírito Santo é transformar a nossa vida prática. O poder do Espírito Santo nos dá poder, como eu gosto muito de Atos 1:8, que diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Quando Jesus está quase sendo assunto ao céu, ele diz isso para os seus discípulos: mas recebereis o poder. E o que eu gosto de perguntar para cada um de nós é: recebemos esse poder? Porque a função do Espírito Santo, eu gosto muito dessa matéria na faculdade, a gente estuda pneumatologia, né? Pneuma é o espírito em grego, né? O estudo do espírito. E a gente vai ver quais são as funções do Espírito Santo. E uma das suas funções, irmãos, é regenerar a nossa vida. Ele nos regenera, ele nos transforma nas nossas atitudes. É por isso que eu convido hoje, dia de Santa Ceia, irmãos, a olharmos para nós mesmos, como Paulo, ele orienta: examine-se, portanto, o homem. E eu convido a cada irmão a examinar a cada dia a sua vida. Será que eu realmente estou nesse caminho que é estreito? Será que eu recebi o poder para que o Espírito Santo regenere a minha vida? É uma pergunta difícil às vezes de responder, irmãos. Porque o Espírito Santo, uma das suas funções também é nos fazer entender a palavra de Deus. Será que temos entendido essa palavra? Porque quando nós olhamos a vida dos discípulos, até a descida do Espírito Santo, eles não entenderam nada. Já pensou, irmãos, a gente vê Jesus ressuscitar, a gente vê Jesus curar, multiplicar pão, fazer a tempestade parar. Olha quanta coisa! E eles não entenderam. Até a descida do Espírito Santo eles não entenderam. Quando aqueles discípulos que Jesus morre no terceiro dia, eles estão voltando para Emaús. Todos nós conhecemos essa história dos discípulos de Emaús, que eles voltam. Qual é o significado disso? Eles estão voltando para a sua antiga vida. Jesus morreu. Não adiantou eles verem Jesus curar. Não adiantou eles verem Jesus acalmar a tempestade. Jesus fazer isso e aquilo. Não adiantou. No terceiro dia eles acabou tudo, vamos voltar. E o próprio Jesus aparece para eles e fala: ó nécios e tardos de coração, para compreender a palavra. Vocês não entendem. E eles só reconhecem Jesus quando ele parte o pão. Aí eles: é Jesus, ele sumiu. Essa história eu gosto muito, irmãos. Mas muitas vezes isso está em nossas vidas. Não reconhecemos Jesus. Não reconhecemos a palavra de Deus em nossas vidas. A nossa mente não está iluminada pelo Espírito Santo. Onde só conseguimos esse crescimento, esse amadurecimento por meio da leitura
leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, porque ela é difícil. Estava conversando com a irmã Valéria esses dias, como é difícil às vezes, né? Tem texto, irmãos. Você olha e fala, meu, mas o que isso quer dizer? É difícil. E a gente só vai entender por meio do Espírito Santo de Deus e de praticar a palavra. John Stott, um teólogo que eu gosto muito, ele tem uma frase que diz o seguinte: a presença do Espírito Santo é o que torna a igreja viva e vibrante. Somente com a presença do Espírito Santo de Deus, que quando aceitamos Jesus, ele faz parte agora da nossa vida, dentro de você, o Espírito Santo. Mas não é somente vir à igreja, é viver essa realidade a vida inteira. Porque eu gosto muito, irmãos, de falar de arrependimento. E quem nos faz nos arrepender é o Espírito Santo de Deus. E o arrependimento na Bíblia, que é a palavra metanoia, no grego, não é simplesmente, por que eu fiz isso, eu estou arrependido, mas não. O arrependimento, irmãos, ele passa por 3 fases, que é a mudança de pensamento, é a mudança de sentimento em relação ao pecado, é a mudança de atitude na nossa vida. Se você roubava, agora você não rouba mais. Se você xingava palavrão, agora você não xinga mais. Se você era uma pessoa ruim, agora você se torna uma pessoa boa. Existe até uma historinha que eu gosto muito. Existia num lugar distante um homem que ele era matador, ele tinha matado mais de 50 pessoas. E ele se converteu, ele se arrependeu e se converteu. E um homem querendo desafiar, falou: você se converteu, eu me converti. Você conhece essa história de bater na face? Eu falei: conheço. Se eu bater na sua cara, então agora vai ficar tudo bem. Ele, mas eu vou fazer uma oração antes. Ele ajoelhou e orou e falou: Senhor, me ajude a levar um tapa no rosto e dar a outra face. Mas se eu tiver uma recaída, me perdoa. Né? Então, irmãos, é mudança de vida. É mudança de atitude. E esse arrependimento é mudança de pensamento. Como é que eu sei se eu sou convertido? Como você mudou o seu pensamento em relação à vida? Se o seu pensamento, se o meu pensamento ainda é bateu ou levou, não existe conversão. Porque arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada pelo próprio Deus em nossas vidas. Irmãos, isso é muito profundo. É o próprio Deus tratando da sua vida. Eu gosto muito quando eu vou em médico, e eu particularmente, irmãos, eu gosto de médicos que é bem velhinho, sabe? Os médicos bem velhinhos, eu gosto assim, né? Que passam a confiança, né? Às vezes eu vou em médico que é aqueles jovenzinhos, dá um medo, meu Deus, ele está aprendendo, ele vai fazer tudo errado, né? Mas é verdade. Agora imagine, irmãos, o próprio Deus vindo em sua direção e cuidando de você. Cuidando. Irmãos, Deus cuida de cada um de nós. Quando nós vivemos essa prática da vida cristã, quando nós temos arrependimento nas nossas vidas. Por isso, irmãos, Ele te chama, confia nele. Entrega realmente a Ele toda a nossa vida. Muito mais do que vir na igreja. Vir na igreja é importante, tá, irmãos? Mas muito mais do que vir na igreja é realmente ter esse estilo de vida. Aqui é o nosso terceiro ponto. O estilo de vida, o meu modo de vida e de pensar é cristão. O meu modo de pensar é fazer o bem ao próximo. O meu modo de pensar é tratar bem a esposa, é tratar bem o marido. O meu modo de pensar é cuidar muito bem dos filhos. É se dar bem com os vizinhos. Eu acho interessante pessoas, irmãos, que brigam com o vizinho, brigam com o filho, chuta o cachorro, mata o periquito. Eu quero ser missionário na África. Tem uma conversa com o vizinho. Como é que vai ser missionário na África? Né? Não tem uma vida cristã, irmãos, de verdade, mas o estilo de vida faz o seguinte com a nossa vida: a gente se torna bom exemplo. Eu gosto muito da vida de Elias e Eliseu, são um dos meus personagens preferidos da Bíblia, e as pessoas se referiam a Eliseu, se referiam a Elias como homens de Deus. Sabe, irmãos, esse é o título que nós podemos levar, como mulheres de Deus, como homens de Deus. Não, esse aí é de Deus. Sabe uma coisa que eu sempre gostei, irmãos? Quando eu trabalhava ou em empresa, eu trabalhei muito em escola,
né? Tinha uma professora que descobriu que eu estudava teologia, que eu era pastor e tal. Ela sempre falava piadinha. Quando ela descobriu, ela não falava mais perto de mim. Eu falei, poxa vida, que respeito, né? E sabe, irmãos, muitas vezes é isso. Respeita mesmo. Porque o seu modo de vida é diferente. Porque a sua ação é diferente. Porque o nosso modo de pensar é diferente. E isso causa muitas vezes nos outros irmãos respeito. Quando nós vemos no versículo 7, os Tessalonicenses, que diz o seguinte: desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Ou seja, a vida deles era, ó, esse aí é de Deus. Esse pode confiar, né? Hoje em dia, né, irmãos, esse pode vender fiado que vai pagar o cliente, né? Nem sempre, infelizmente, no nosso contexto hoje é assim, mas somos chamados para isso, né? Mas vemos, irmãos, que a mensagem se espalhou por causa dele, versículo 8, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. O objetivo tinha sido alcançado, eles estavam vivendo a palavra de Deus e a mensagem se espalhando. Irmãos, por sua causa, a mensagem está se espalhando? Onde você está? Eu gosto muito de Mateus 28, 19, que diz: indo pregar o Evangelho. Para onde você está indo? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho com a sua vida. A nossa vida prega o Evangelho. Quando vivemos a fé verdadeira. Eles deixaram os ídolos, irmãos. Eles deixaram a cultura deles. No versículo 9 vai ser bem claro. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deixaram o seu antigo modo de viver. E agora o modo de vida e de pensamento deles era Cristo. Isso é para cada um de nós, irmãos. Isso é para cada um de nós, mas de verdade. Porque eles depositaram no versículo 10 a esperança deles em Cristo. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte no céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. A esperança da volta de Cristo, irmãos. Para eles, Jesus ia voltar no outro dia. E muitas vezes somos levados a pensar: Jesus voltou em 2000 anos, vai voltar amanhã? Pode ser que sim. Ou pode ser que nós vamos até Ele também, irmãos. Não sabemos. Mas Deus nos chama, irmãos, para não vivermos apenas uma religião de regras ou regulamentos, mas uma relação pessoal com Cristo. A sua pessoa em Cristo. É para isso que somos chamados. E essa frase é de John Piper, outro teólogo que eu gosto muito também. E para concluir, irmãos, que realmente nós tenhamos esse estilo de vida de verdade, o nosso modo de ser. Eu gosto muito da definição de ética. Na filosofia, a gente estuda muita ética. E a ética cristã, irmãos, é o seguinte. Na verdade, a ética, ela significa o seguinte. Algo que é errado, que eu não faço, mesmo se ninguém estiver olhando. Ninguém está olhando. Eu não faço nada de errado. Você está numa loja de chocolate, não tem câmera, não tem vigília, não tem vendedor, não tem ninguém. Você está lá. Mas você não rouba porque a sua ética não deixa. Eu não faço porque ninguém está vendo. Eu não faço porque eu não faço. Eu tenho a oportunidade de adulterar com outra pessoa que não seja minha esposa. Eu não faço porque a minha ética não permite. Eu não faço porque eu não faço. A ética é isso. E a ética cristã, irmãos, eu vivo esse cristianismo porque eu vivo, porque eu penso assim, eu quero viver para Deus, eu quero me dedicar para Deus. Muita coisa para a gente pensar, irmãos. E colocar em prática. Por isso, irmão, Jesus Cristo é um estilo de vida. Esse estilo de vida nos alcance. Esse estilo de vida seja verdade
Porque, irmãos, Deus só trabalha com a verdade. Ele não trabalha com a mentira. A nossa vida tem que ser verdadeira, como pessoas, individualmente, como corpo de Cristo. Deus nos chama para servi-lo com alegria. E essa alegria tem que ser verdade. E essa alegria tem que ser real. É para isso que Ele nos chama. E que Deus nos abençoe e que essa palavra seja verdade. Jesus Cristo, um estilo de vida. Amém, irmãos? Ok, vamos orar neste momento. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor fala aos nossos corações e que nós pratiquemos a sua palavra. Que nós, Senhor, realmente vivamos os seus ensinamentos que são difíceis, mas que nós sejamos verdadeiros, Senhor Deus. Que sejamos verdadeiros pela segunda-feira de manhã, quando pegamos o ônibus ou saímos para trabalhar. Que nós sejamos verdadeiros, Senhor Deus, no nosso relacionamento com esposas, com maridos, com filhos, com vizinhos. Que nós sejamos verdadeiros. Que essa palavra fala ao nosso coração e que sejamos, Senhor Deus, santos, verdadeiros, separados. Morramos cada vez mais para o pecado e vivamos cada vez mais para o Senhor. Senhor Deus, é que eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.